Boa noite, pessoal. Desculpa ter atrasado uns minutos, mas eu estava tentando me conectar via celular e não foi possível. Então, igual ontem, ficou uma transmissão muito legal, muito nítida, e estou entrando aqui agora, tá? Pra gente conversar um pouco mais sobre a questão do coronavírus, fazer as atualizações que a gente está fazendo e tal. Queria, para as pessoas que estão aqui, que elas mandassem uma mensagem, ver se o áudio está legal, se o áudio está saindo bem. E para a gente falar um pouco aí, alguém, por favor, mandar uma mensagem aí para ver se está tudo legal, enquanto a gente vai se preparando para a gente iniciar a conversa. Acho que vai ser uma conversa bem legal a de hoje, tá? Agora a gente já tá com uma certa intimidade aqui, já dá pra gente poder ir fazendo mais coisas ao mesmo tempo. E a gente vai se vendo por aqui. Tem várias pessoas entrando já, nós estamos com 18 pessoas ao vivo. Eu ainda não aprendi aqui a ver quem é que está ao vivo aqui, mas deixa eu só ajeitar mais uma coisa aqui. Bom, vamos lá. Eu quero conversar um pouco, começar hoje com as notícias mais atuais aqui. Vamos ver o que diz aqui o nosso site da prefeitura. Vamos lá. Olha, a situação do Covid hoje, dia 24, um boletim mais atualizado. A prefeitura coloca que continuam os 34 casos noticiados de ontem. Eu acho que as pessoas todas devem ter visto, muita gente deve ter visto alguns vídeos que circularam hoje. Um mostrando a Praia Grande toda vazia, mostrando a Praia Grande bem vazia e bem com ninguém. Acho que isso é muito positivo. Aqui no centro da cidade hoje, uma terça-feira, é nítido que está muito mais silencioso do que domingo. Eu saí pela última vez da minha casa no domingo à noite, portanto são 48 horas que eu estou dentro de casa sem pisar na rua. Mas a gente vai se adaptando com o barulho, né? E tá um silêncio o tempo todo. Então acho que está fazendo muita diferença esse isolamento. A notícia das pessoas com quem eu tenho conversado é de que tá sendo respeitado em toda a cidade, está muito isolado, a comunidade está colaborando. Acho que isso é extremamente positivo para a gente poder ser menos pessimista, tá? Dá uma vontade da gente prognosticar de que, putz, acho que vai dar, acho que vai ser legal, acho que a gente vai fazer, mas ainda é cedo. Está cheio de algumas iniciativas voluntárias e outras em conjunto com a prefeitura, como por exemplo, que eu vi também um vídeo lá no Colégio Anchieta, já com alguns moradores em situação de rua e com voluntários fazendo o acolhimento, fazendo a comida. Acho que é extremamente necessário nesse momento agora. Então a gente fez a questão do isolamento social. Agora estão começando a ver o que vai causar, e aí começando pela parte certa, que são os mais vulneráveis, que são os moradores em situação de rua, para protegê-los pela fragilidade e também para proteger a sociedade de possíveis pessoas que podem nos contaminar.
entendeu? Eles são como todos nós, entendeu? Eles circulam, eles pegam nas coisas e tal, então acho que é extremamente importante. Queria que alguém desse um sinal aqui para ver se está tudo certo aqui com, com a transmissão. Alguém que está aí online aí que pode dizer se está tudo certo, dá um sinalzinho aqui, entendeu? A gente já está há um tempo aqui e eu não estou conseguindo ver algumas coisas aqui. Só estou vendo que tem 35 pessoas, mas não está aparecendo para mim comentário aqui nem nada e eu não estou conseguindo ver. Se vocês puderem entrar aqui, entendeu? Eu agradeceria. Está aparecendo um monte de setinha de gente que está aqui, está parecendo que já tem 36 pessoas, mas estranhamente não está aparecendo nenhum comentário aqui no meu vídeo. E eu vou ajeitar isso aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo conectá-lo aqui para ver também. Tá aparecendo, nossa senhora, já tem 25 comentários. Sou eu quem não estou conseguindo ver aqui mesmo, vocês me desculpem. Tá tudo certinho, Thaís, beleza, Thaís, a Valéria Malaquias. Valéria, que saudade, manda um abraço pro Edson Malaquias aí, entendeu? Um abraço para toda a família Malaquias, a Bernardete, a Thaís e a Renata. Esses 5 eu já estou vendo aqui, vamos ver se eu consigo ver mais gente aqui ao mesmo tempo. Mas beleza, então o som tá ok. Então, acho que as notícias de Ubatuba são essas que eu coloquei a respeito da situação de Ubatuba, 34 casos, as iniciativas voluntárias em conjunto com a prefeitura estão funcionando. Me parece que a vigilância das pessoas entre si e da prefeitura também está funcionando. Isso é um alento para a gente, para a gente manter a moral da tropa elevada, tá? A gente está aqui nesse momento fazendo tudo que está sendo, tudo cumprindo a função de cada um de nós que não precisa estar na rua, tem que fazer, ou seja, ficar em casa, porque só da gente, e é uma tranquilidade, né, gente? Eu falo por mim, desde o dia que eu voltei ao mercado, de domingo à noite, que foi a última vez que eu fui ao mercado, até agora, você estando dentro de casa, dá uma tranquilidade para quem já está sabendo, para quem está vendo essa questão da epidemia e tal, dá uma tranquilidade, porque a gente não precisa, a gente se higieniza bastante, se higieniza toda hora, mas sem aquela neura de que, putz, sair na rua, onde que eu peguei, o que tocou em mim, entendeu? Não tem aquela história toda vez que chegar da rua, higienizar, tomar banho e tudo mais. Então, é uma tranquilidade, eu acho que é preciso ser percebido isso aí lá enquanto a gente está fazendo isso. Eu acho que é muito legal isso e dá para a gente poder ir progredindo nisso, porque nós precisamos manter essa moral alta, tá? Não dá para ter ilusão de que isso vai durar até o fim de semana só, certo? Então amanhã é outro dia que a gente tem que fazê-lo melhor do que hoje, diferente de hoje, mas a gente precisa prestar atenção para a gente não se desmobilizar. Para a gente não se desmobilizar, tá? Acho que essa é uma função muito importante para a gente. Outra questão que eu quero colocar em relação à situação que a gente está enfrentando, também teve um vídeo hoje feito pela Santa Casa, achei muito providencial. E eu estou falando dessas coisas porque o nosso tema hoje é comunicação. A Santa Casa fez um vídeo com a Renata, a enfermeira que trabalha lá, que está na coordenação, mostrando o que está sendo feito para lá, o que está sendo colocado e assumindo uma posição pública de que ainda não há nenhum caso lá internado, tá? E isso é importante, a Santa Casa começar a por ela dar, porque a despeito de ela receber recursos da prefeitura, ela é uma entidade autônoma e é a nossa única fuga em termos de assistência hospitalar.
Portanto, a gente fica muito tranquilo, fica muito bem de saber que nesse momento não há nenhum internado na Santa Casa, que está sendo montado uma ala para internar, e o nosso desafio é não superlotar aquilo lá. Com esse recolhimento, já com certeza tem muito menos atendimentos no pronto-socorro, e as pessoas estão com certeza muito melhores para atender. As equipes estão muito mais tranquilas para atender conforme for precisando, tá? Amanhã, quarta-feira, a gente vai voltar aqui, porque conforme a prefeitura falou, a vigilância epidemiológica falou, devem chegar os primeiros testes dos exames. Então a gente não pode ficar fazendo previsão. Esses 34 testes, esses 34 casos não são todos todos eles foram testados, não deve chegar o resultado de todos eles agora, mas eles estão, como é que fala? A gente está caminhando aí para o governo federal tomar a decisão que ele já está anunciando aqui, de que vai fazer, agora falou em 20 milhões de testes, entendeu? Só para a gente atualizar um pouco, indo para a questão do Brasil, tá? Eu cito a fonte, eu estou usando o UOL, poderia usar qualquer outro dos sites de notícias, entendeu? Mas o UOL coloca que hoje, dos 2.201 casos oficiais, o número de mortes sobe em um dia de 34 para 46, a gente falou ontem, está subindo por volta de 30% ao dia, então 34 ontem, 12 a mais hoje, 46 mortes. Nesse ritmo, como nós ainda estamos numa escala ascendente, o confinamento ainda não fez efeito prático no número de casos, a gente deve amanhã passar de 50 mortes. Se forem 30% ao dia, vão dar mais pelo menos 13 mortes amanhã aí, 13, 14 mortes, então deve passar de 50, beirar 60 mortes amanhã, infelizmente, né? E o presidente nosso presidente Bolsonaro, que tinha recuado na questão dos governadores do Nordeste, na questão de admitir os testes e tudo mais, de novo hoje perde o passo, ataca os governadores, e é o que eu falei outro dia. A gente precisa colocar que não pode ter política no meio disso agora, entendeu? E o presidente, o governo federal, que deveriam estar de maneira estratégica traçando as linhas, como ele está defendendo uma posição que nós aqui de Ubatuba, queremos esse isolamento social, porque temos medo pelas nossas condições hospitalares, temos medo de não ter vaga em outras cidades. A gente conhece essa realidade de superlotação de UTI, por exemplo, a gente apoia. O governador tomou uma medida que eu até falei que eu acho que foi fraca, mas tomou também a medida. Não dá para o presidente, em vez dele coordenar estrategicamente e tudo mais, entendeu? Ficar atacando os governadores que estão colocando essa ação de restringir circulação, de fazer o isolamento social como sendo uma coisa importante. Lembrando que a ONU colocou, e eu falei ontem, precisa ter uma atitude defensiva e rápida, que nós estamos fazendo isso, é recomendação da ONU, ou seja, para as pessoas se isolarem. Os Estados Unidos estão isolados, estão com recolhimento, com isolamento social. Eu vou falar um pouco mais alto por causa da chuva que começou a cair aqui, mas os Estados Unidos estão com isolamento, e a OMS de novo hoje falou a respeito da questão do isolamento, entendeu? O G20, a ONU fala num risco de pandemia apocalíptica, ou seja, gente, a coisa não é brincadeira. Não é brincadeira. Portanto, aqui em Ubatuba, a gente tomando essas medidas, mas ainda assim não quer dizer que a gente vai estar super seguro, muito seguro e tudo mais, entendeu? E isso é uma questão para a gente poder prestar atenção, avaliar.
tá? Existem opções a ser tomadas. Nós aqui de Ubatuba estamos conscientes disso, de várias cidades as pessoas estão conscientes, os trabalhadores estão amedrontados, há um risco de uma crise econômica, sim, mas a maioria da população brasileira quer a preservação da vida. As pesquisas já indicaram que há um amplo apoio da população, uma maioria absoluta da população favorável a essa questão, tá? Então, vamos continuar, a despeito desses maus exemplos do nosso presidente, colocando essa questão, entendeu? Várias lideranças estão colocando e criticando essa questão dos discursos, e a gente precisa, entendeu? A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque nesse momento, exatamente por esse tipo de atuação do presidente Bolsonaro, ele perdeu o controle da situação, entendeu? Os governadores estão fazendo os seus papéis porque sentem que a presidência da República não faz. Edita uma medida provisória que vai contra os trabalhadores, falando em 4 meses sem receber salário, tira esse item, mas deixa outros itens falando que os trabalhadores que tiverem problema de saúde podem não receber, deixando a possibilidade de uma série de outras questões para serem feitas contra os trabalhadores, que significa contra a economia. É preciso ter lado nessa história, sabe? Em vez do presidente estar garantindo para os empresários condições para que eles mantenham os trabalhadores empregados, e já está pipocando na nossa cidade, em vários lugares, essa questão das demissões, e elas estão sendo começando a ocorrer exatamente porque não há sinal nenhum do governo de apoio. Nenhum sinal de apoio, tá? Essa é uma situação para a gente pensar muito nisso. Nos outros lugares, junto com as medidas defensivas, vem as medidas reativas, as medidas de ataque, que olha, se tranquilizem, vai ter auxílio em casa, vai ter auxílio em uma série de coisas. E vocês procurem, que tem proposta. Falei ontem, vão no site dos deputados, vão no site dos partidos, ver, porque tem propostas e tem dois lados. Gente dizendo que é aceitável que morra de 5 a 7 mil pessoas para não parar a economia. E a posição nossa e da população que não quer ser uma dessas 7 mil pessoas mortas. Que não quer que seu avô, que sua mãe, que não quer que aquela tia mais velha, ou que qualquer idoso que a gente conheça, mas até jovens, até profissionais da saúde, pereçam, morram, fiquem doentes, fiquem entubados, por conta de não se tomar os cuidados que o mundo inteiro está tomando, que todo mundo está recomendando. Acho que essa é uma posição que todos têm que colocar, porque chega em relação a essa questão desses posicionamentos do presidente o tempo todo, no sentido de criar o... E quer saber? Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque ele está sem condição de governabilidade, já ninguém o respeita, ele faz uma medida provisória e revoga, ou seja, porque não foi pensada, está jogando ao léu, e eu tenho a minha intuição e a minha opinião baseada no que eu estou vendo, na experiência que eu estou tendo, nos 55 anos de vida que eu tenho, em que eu me lembro de que quando eu comecei a raciocinar mais ou menos com 12, 13 anos de idade, e que era o Geisel o presidente, depois passou a ser o Figueiredo, depois passou a ser o Sarney, depois foi o Collor, depois foi Fernando Henrique 2 vezes, depois foi o Collor, depois foi Itamar, Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 1 vez e meia, Temer e agora esse presidente. Eu nunca vi coisa parecida. Nunca houve coisa parecida, porque nunca houve uma epidemia como essa do coronavírus, coincidente com esse tipo de atitude de um presidente da República. Então é uma situação muito perigosa para nós. E a gente não pode, e eu chego a pensar que por conta disso, e não é um pensar de quem está inventando história, de que é uma aposta no caos, para poder endurecer, para poder tomar o controle e fazer o que quer sem perguntar para ninguém. Por exemplo, vou dizer para vocês, nós estamos cobrando aqui, falando de comunicação, falando de clareza, falando que a Santa Casa gravou um vídeo, que a Prefeitura e o Prefeito estão gravando vídeos, que tem um boletim mostrando quantos casos, é o tema da nós aqui hoje. Na medida provisória que ele editou e que refez, ele tirou um item, mas dentro da medida provisória está colocado lá
que é para que as informações do governo federal não entrem, tiram elas da lei de acesso à informação, ou seja, as atitudes, as compras e tudo mais que o governo federal nesse tempo de coronavírus estão fora da lei de acesso à informação, ou seja, não precisam ser informadas ao público. Então tem alguma coisa aí para a gente prestar atenção, para a gente ver em relação a essa situação. Ainda com relação às questões do Brasil, tá? Deixa eu só procurar aqui mais uma coisa. Gente, já tem 64 comentários e eu não estou conseguindo acessar. A Ana Manzano, tudo bem? Falando que esse louco, o Nicolas falando se pode pensar numa próxima renúncia. Eu não sei, Nicolas, em relação a essa questão, tá? A Thaís falando que ele é o pior de todos os tempos, sem precedentes, e tem muita coisa nisso, viu, gente? A gente tá mal nesse coisa. Ainda em relação a essa questão, a saúde tem melhor liderança que a economia, palavra dos empresários, ou seja, o ministro da Saúde está sendo mais firme do que o ministro da Economia, que não está propondo soluções, que não está propondo as questões que são essenciais para o nosso país, que são essenciais para a gente se tranquilizar, ou pelo menos não se apavorar tanto. Então é isso que a gente tem aqui, tá? Um fato hoje, para a gente também ver a gravidade dessa questão do coronavírus, gente, as Olimpíadas foram canceladas, né? A gente não está vendo o Japão como sendo um dos centros da epidemia, com muitas mortes, e não está, apesar de ter coronavírus por todo o Japão. E ele estava fazendo um esforço para se manter os jogos, mas assim como os campeonatos de futebol de todos os países, da China, da Itália, da Inglaterra, de toda a Europa ou do Brasil, estão adiados e estão interrompidos, os Jogos Olímpicos foram obrigados a ceder e está cancelado. Ainda nem tem a data para começar. Então é para que a gente saiba aqui que a coisa não é brincadeira. Não é brincadeira, não é brincadeira. Tá ok? Isso é uma coisa muito para a gente ter. Eu tô encafifado aqui que eu não estou vendo os comentários, gente. Isso aqui me deixa doido, porque eu gosto muito de interagir com vocês aqui. Eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. Tá num modo de exibição muito doido aqui meu telefone. Bom, em relação ao mundo, né? Vamos lá, bola para frente. Vamos atualizar aqui para ver. Eu esqueci o de ontem. Só um pouquinho pra gente. Eu estava preparado para o celular, e por conta disso estava tudo num outro lugar, as informações. E aí não conectava, eu tive que vir aqui para o notebook. Dia 24 de março de 2020, na ONU News em português, a ONU já fala o que estava sendo falado hoje, que os Estados Unidos pode se tornar o novo centro da economia, aquilo que começou na China e que todo mundo achava que ia ser imbatível. Hoje os Estados Unidos mais a Europa já são responsáveis por 85% das notificações, tá? Hoje tem 372 mil pessoas, então são 47 mil casos em um dia. Lembra que ontem eu coloquei que demorou 67 dias para chegar a 100 mil casos, depois mais 11 dias para chegar a 200 mil casos e 4 dias para chegar a 300 mil casos. E em um dia de 333 mil já passou para 372, aumentaram 40 mil. Portanto, vai ser muito menos tempo para chegar aos 400 mil casos, ou seja, ainda está num processo de aceleração. São 194 países já com casos e 16 mil mortos, tá? Então, essas são as notícias de hoje em relação da ONU, entendeu?
e a OMS reforçando a questão da quarentena, ou seja, o que está se pedindo aqui, um monte de empresário nesse país, mas o presidente é uma coisa que está indo contra o que está sendo pedido pelo mundo inteiro, tá? Porque agora já não há mais dúvida, no mundo todo, primeiro, que vai ter uma crise econômica de um jeito ou de outro, tendo ou não todas essas mortes, tendo ou não todas essas questões, e que é muito pior se não se parar do que se deixar do jeito que está e houver um caos social, uma tragédia em termos de números de mortos, certo? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada vida tem que ser muito preservada. Então, essa é a questão para a gente prestar muita atenção em relação a isso, tá? Eu não estou conseguindo atualizar esse negócio aqui, putz, viu? Tem que ficar saindo e entrando toda hora para poder me atualizar. Tá com delay na transmissão, eu acho lá. Agora entrou o Braulio. Boa noite, Braulio. O Alemão. Tudo bem, Alemão? A Bernadette está aqui de novo. Entendeu? E o Lucas Taralo. Falando aqui sobre as Olimpíadas. Luca Taralo, você é alguma coisa do Alfonso Taralo, meu saudoso amigo? Que faz tanta falta para nós aqui, vou ter que ficar fazendo isso, viu? E atualizando toda hora. Passando para essa questão aqui, eu queria colocar, para a gente terminar a conversa aqui hoje, falando o tempo todo de comunicação, que é uma coisa que é o que a gente está fazendo aqui entre nós, mas é uma coisa que também, ao mesmo tempo, me preocupa. Por isso que, falando aqui, eu tenho sempre pedido para que vocês se comuniquem, porque tem muito mais credibilidade do que repassar o que eu falo, do que repassar o que eu coloco. Eu peço que todos vocês que estão aqui nos assistindo agora compartilhem isso, ajuda a alcançar mais gente durante a transmissão. É uma coisa que todo mundo me fala e eu esqueço de pedir aqui. Para além de curtir, para além de estar presente, gente, clica no curtir e clica no compartilhar, que mais gente é ativada para poder vir participar aqui conosco. Eu me desculpo com vocês desde já de novo por essa questão de não estar conseguindo ver os comentários de vocês aqui pelo notebook, igual eu sempre estava vendo, mas vamos lá. Ô Luca, você é sobrinho do Alfonso, cara, teu tio faz muita falta aqui, cara, eu era um cara do meu coração, entendeu? O Rodrigo mandando aqui um salve aos que estão sãos, é isso também, Rodrigo? E aí eu queria falar da comunicação, começando com algumas questões que estão sendo colocadas e que eu acho sérias. Primeira delas, a gente já falou aqui, gente, é muito sério e extremamente necessário a gente se conter, se policiar, estabelecer um filtro de olho ligado ao raciocínio, entendeu? Contra a questão das fake news. Eu já falei das brincadeiras, mas agora que a gente já está no isolamento, eu acho muito legal que algumas pessoas estão fazendo de brincadeira, fazendo filmagens em casa, porque eu acho que a gente vai precisar de muita criatividade, de muita cultura, de muita arte, de muito exercício. Então, cada um vai dando o seu exemplo. Eu particularmente tenho achado muito complicado publicar as coisas de comida, porque a gente pode ser que passe por um tempo em que vai ter mais restrição, e tem muita gente já com restrição, e que ficar vendo isso pode levar a uma questão de para você é fácil fazer porque você tem muita comida, boa comida e etc. Então eu não tenho publicado sobre isso, mas pensamentos, shows, músicas que as pessoas estão criando. Hoje eu vi um clipe de samba muito legal, vou tentar publicar, que são várias pessoas nas suas janelas e cada um cantando uma parte de um samba a respeito dessa questão do isolamento, da cultura e da arte fazendo a sua parte, e eu achei muito legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E aproveitar esse momento dessa comunicação, mas também para a gente se cuidar, para a gente se educar. Essa questão das fake news é muito sério, ofende as pessoas, prejudica as pessoas, e nesse caso agora pode causar morte. Vou dizer algumas coisas que a gente tem que ter atenção. Por exemplo, localmente aqui, eu já recebi alguns áudios, algumas notícias pelo WhatsApp e tudo mais, entendeu?
Primeiro dando conta que já tinha morrido uma pessoa, já tinham morrido 2 pessoas aqui em Ubatuba por coronavírus. Gente, é uma responsabilidade gigante da vigilância epidemiológica fazer isso. Entendeu? E aí vem alguém sem confirmação nenhuma, sem ver o boletim, sem fazer nada, grava um áudio desse. Entendeu? É o que eu falei outro dia, ou é maldade, tá? Ou é falta de noção. Mas não dá. E quando a gente receber, antes de repassar, antes de comentar com alguém, sabe? Vamos lá no site da prefeitura, vamos lá no site do G1, que é aqui do Tamoios News, do Radar Litoral, tô falando aqui, entendeu? As rádios estão dando, tem um programa de noticiário da Rádio Beira-Mar todo dia de manhã. Vocês acham que as pessoas, que os meios de comunicação não estão atentos para fazer essa comunicação? Se não chegou neles, como é que alguém tem essa comunicação? Como é que alguém vai esconder uma possível morte por coronavírus nesse turbilhão? Não tem como esconder isso aqui em Ubatuba. E aí aparece isso e chega no meu telefone de uma maneira que eu não tenho nem ideia de como é que chegou, porque quem me mandou também não sabe como chegou no dele, ou seja, tem alguém de maldade fazendo isso, e falsificando, e falando as coisas. Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser, que a gente tem que prestar atenção nessa questão das fake news. Aqui em Ubatuba, porque a gente não pode disseminar o pânico, não pode baixar a guarda nessa questão do isolamento social, e, portanto, o que é produtivo, o que é do bem é a gente relatar como é que está sobrevivendo essa questão dentro de casa, como é que as pessoas estão fazendo boas ações, se protegendo, mas de maneira voluntária para ajudar as pessoas, para poder ir na casa de um, ir na casa do outro, se preocupar com os outros e usar a comunicação para essas coisas, mas não publicar notícia não confirmada. Não publicar e, se precisar, denunciar. Principalmente as que envolvem os poderes públicos. Então, ó, site da prefeitura, tem um portal só do coronavírus, e se informar se tem notícia da Santa Casa, a Rádio Beira-Mar, o Radar Litoral, o Tamoios News, a G1, são todos que dão notícias regionais aqui. O Jornal A Cidade, entendeu? O Jornal A Cidade e tantos mais. Então, gente, vamos policiar e disseminar isso, não vamos aceitar. Entendeu? Corrige quando vocês receberem alguma fake news. Pergunta a fonte antes de repassar. Se a pessoa não souber de onde recebeu, fala, foi um amigo que me mandou. Não replica e fala para ela, pô, adverte. Nós não precisamos disso. Nós não queremos isso. Ainda em cima dessa questão, que não é fake news, mas que vai atrapalhar muito, acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Os órgãos de segurança, que é a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, e os órgãos de vigilância, que é a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, têm que ser acionados só em cima de fatos. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que ninguém se meta a fazer brincadeira de denúncia falsa, né? De falar que grupo de estrangeiro em tal lugar e mandar essas equipes visitar uma pousada, um hotel ou uma casa lá pro lado norte, lá pro lado sul, entendeu? Alguém por irresponsabilidade, entendeu? Para querer causar medo, dar o endereço de alguém para falar que tá isso, entendeu? Igual nós já vimos vídeo na internet de um cara com a sua um casal de irmãos, 2 irmãos, e que a pessoa falava que foi ela que estava com coronavírus, e ela que tinha passado para toda a cidade de Mogi das Cruzes e papapá, e depois era mentira e vão ser processados, mas não dá para esse tipo de denúncia falsa, entendeu? Então, além da questão dos fake news locais aqui, a questão de ninguém aqui e falar para as pessoas isso, entendeu? Nada de denúncia falsa. Se você de alguém falar, tem um casal assim, chama a polícia lá, ou tem alguém que está infectado e que está na rua, chama a polícia lá, o fulano tá e está na rua. Não faça isso. Se você não vem logo, porque isso, a gente está trabalhando muito, as pessoas estão trabalhando muito, mas não tem suporte para excesso de carga. Tá bem? E aí, para fechar essa questão, para a gente poder conversar aqui, deixa eu só atualizar de novo meus comentários aqui para ver se tem mais. Para só atualizar um pouco,
O Braulio falando aqui que a crise vai vir de alguma forma ou de outra e, portanto, é importante salvar vidas. Luca, eu sei que ele faz falta. A Ariane, bem colocada a questão da comida. Eu acho, Ariane, foi uma coisa que eu tive vontade, porque eu estou cozinhando em casa, estou brincando aqui e tal, mas eu pensei em quem pode não ter, em quem pode estar sem, e eu particularmente adotei esse procedimento, tá? Um beijo na Dir, que está aí, minha companheira, secretária de formação do PT de Ubatuba, entendeu? E o Luca confirmando aqui a questão que as fake news são a maior praga desse século, e é óbvio, né, o Luca, que é isso mesmo, entendeu? A gente tá muito ligado nisso. Eu tenho um cuidado danado com isso, gente. As pessoas que me conhecem sabem que o tempo todo eu prego contra isso, entendeu? Com as pessoas que eu conheço, com a minha irmã, vira e mexe, ela me passa umas coisas e eu falo para ela: você não passou para ninguém isso não, né? Porque isso aqui é fake, porque isso aqui eu não sei de onde que vem, porque passa voz que não conhece, imitaram a voz do ministro da Saúde, entendeu? É uma irresponsabilidade num tempo desse, entendeu? Sabe? Mesmo eu sendo totalmente contra esse presidente, achando que ele já está sem comando e tudo mais, eu não tenho coragem, não tenho, por princípio, não tenho ética, falta de ética para fazer uma coisa para desestabilizar. Os fatos é quem tem que falar por si. E aí, indo para essa questão nacional das fake news e tudo mais, um assunto que é extremamente importante, para inclusive que está fora do nosso controle e que eu já recebi um pedido para ajuda nesse sentido. Gente, não tem remédio contra o coronavírus. Não existe remédio. Não existe. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa história daquele remédio que começou a ser testado, que é um remédio que é para paciente de lúpus, para paciente que tem síndromes e que precisam dele na farmácia, precisam dele no posto de saúde, e isso foi divulgado de uma forma tão irresponsável e que sumiu nas farmácias. E eu já recebi pedido de ajuda de uma pessoa que precisa dele e perguntando se eu tinha acesso a alguma farmácia que pudesse arrumar, porque ela precisa por causa de uma síndrome grave que ela tem, que ela não pode ficar sem. E tem gente que não está com o coronavírus, que não é do grupo de risco e que comprou e que está tomando. E aí a gente já tem notícia, primeiro, de que na África já teve morte por gente que tomou isso de maneira indevida, tá? E uma das que está colocado, falei ontem que um hospital que falou que está fazendo pesquisa, que morreu gente, e a gente entendeu não dito que pode ser uma tentativa de fazer um marketing positivo de que está fazendo pesquisa para esconder o fato de que lá é um dos lugares que morreu gente e que eles inclusive tiveram erro na notificação. Entendeu? Então ponham na cabeça de vocês, não está sob o nosso controle, essa questão da medicação. Não está à disposição como sendo opção de tratamento. Não há cura para o coronavírus nesse momento colocada. Não há. E, portanto, quando chegar qualquer notícia dessas, vamos prestar atenção. E eu digo mais. Esse tipo de fake news ele pode ter várias intenções. Quando vem um fake news contra alguma coisa, falando uma mentira, pode ter uma intenção de tumultuar. Pode ter uma intenção de fazer dano a um adversário político, ou de falar que não precisa fechar porque a economia vai, e etc. Esse é um dano muito ruim, e etc. Mas pode ter um outro dano, uma outra coisa, que nenhum de vocês, ou aliás, que pouca gente pode se ater, tá? Sabe o que é? O interesse comercial por trás, por exemplo, dessa questão desse remédio de cura. Se ele sumir das farmácias, os fabricantes podem ganhar rios de dinheiro aumentando o preço para ele voltar para as farmácias. Já pensaram que pode ter esse interesse?
pode ter o interesse desses fabricantes de medicação, entendeu? De alguns, ou do comércio, entendeu? De que tudo que está em excesso tem seu preço aumentado. Não pode ter esse interesse? Do mesmo jeito que em relação a essas questões nacionais aqui e tudo mais, todos nós temos que prestar atenção com um monte de aplicativo, de vaquinha virtual, de vaquinha para voluntariado, parará, pedindo para fazer cadastro. Tá? Eu duvido que alguém que está aqui nos assistindo nunca ouviu falar de crime cibernético. E quem nesse momento ficar um pouquinho aqui, vou eu lá de novo. Quem nesse momento ficar entrando nessa, entendeu? Pode estar sendo objeto de golpe, entendeu? De gente instalando vaquinha virtual para pedir dinheiro para ação que não vai fazer. Portanto, se você não conhece muito bem, se você não foi no site oficial de uma entidade, ou se a pessoa que está fazendo a vaquinha não é ela mesma que está fazendo a vaquinha e você confia que ela vai fazer bem o dinheiro e etc., entendeu? Se você não for muito bem nessa situação, se for uma coisa muito particular, você pode estar caindo num golpe de gente que está querendo ganhar dinheiro com essa tragédia. Tem gente que hackeia para vender dados, tem gente que faz esse tipo de coisa pedindo ajuda para medicação, mas não está doente. E nesse tempo agora, essa é uma questão. Portanto, não é só fake news, é não ser enganado. Se você fica respondendo muita enquete em que você tem que entrar em tal lugar, que te direciona para um site, que te direciona para outro, tem gente que pode estar coletando seus dados, hackeando seu aparelho para poder entrar na sua conta corrente ou no seu limite de cartão de crédito e fazer compra. Já pensaram nisso? Então, muito cuidado, muito cuidado. Essa questão da medicação, entendeu? Não está no nosso controle. Eu estou insistindo nisso porque desde o primeiro momento, eu que sou da área médica, que sou ex-prefeito, que consigo enxergar o sistema de saúde, consigo enxergar de uma maneira mais ampla, eu sou profissional da área da saúde, então tenho uma atuação muito ligada a isso, desde as primeiras vezes que começaram a falar de remédio e vacina, em que eu tenho colocado isso. Não é para essa vez. Não é para essa vez. Entendeu? Não é. Tudo que for feito para essa vez vai ser experimental e, portanto, pessoa sadia não pode entrar em experimento. Vai fazer com autorização da família a medicação de quem já não tem mais recurso para poder sobreviver. Só essas pessoas vão ter acesso. E de maneira sigilosa. Portanto, não está no nosso alcance isso. Não está no nosso alcance as ações governamentais. Está no nosso alcance a pressão. Está no nosso alcance a vigilância. Está no nosso alcance não propagar fake news. Está no nosso alcance aperfeiçoar cada vez mais essa comunicação virtual, essa comunicação interpessoal, essa troca de ideias, essa troca de experiências desse momento que a gente está vivendo, tá? E para a gente caminhar para o nosso encerramento de hoje, que eu lamento não estar podendo dialogar mais, estou aqui, eu vou ter que ver o que aconteceu aqui hoje, porque eu não estou conseguindo atualizar aqui e estou muito injuriado com isso. Mas ainda assim está legal pelo número de pessoas que eu estou vendo que está participando aqui. Pra gente pra gente terminar aqui, tem mais o Omar aqui. Omar, meu querido, um abraço muito grande para ti, tá? Os casos não confirmados aqui de Ubatuba podem ocorrer por falta de teste, mas não é o caso nosso aqui nesse momento, tá? Todos eles teve coleta de material, Omar, e eles foram enviados para o Instituto Adolfo Lutz e estão esperando confirmação. Portanto, não procede essa questão de que podem não ter sido testados.
O que nós precisamos, e que agora o Ministério da Saúde parece que vai tomar atitude, já comprou 100 milhões, já comprou 5 milhões de testes da Fiocruz por 100 milhões de reais, vai distribuir para os municípios. Então, o que nós precisamos não é uma questão desses casos que estão tendo, que estão sendo testados. Precisa testar mais. Por exemplo, todos esses 34 suspeitos que temos em Ubatuba, se a prefeitura tivesse os testes disponíveis, ela deveria testar todas as pessoas que tiveram contato com essas pessoas na última semana, para poder testar rápido e ver se essas pessoas estão infectadas. É quebrar a cadeia de infecção, entendeu? Testar de maneira preventiva todos os idosos que são de grupo de risco, que moram com muitas pessoas em casa, que não têm boas condições sanitárias, para poder avaliar se eles já estão portadores ou não, se eles precisam ser isolados ou não. Então, essa é uma questão dos testes. Consegui ver a pergunta aqui. E o Omar está falando aqui que o que ele está colocando é de pessoas que vieram a óbitos e que não foi notificado porque não foi testado. Se pode ocorrer e se os números são confiáveis. Ô Omar, a única coisa que pode ocorrer é que, por exemplo, nesse espaço de tempo em que ficam prontos os testes, todos esses pacientes que são suspeitos é porque eles já apresentaram sintomas. Então, eles são monitorados muito de perto. Se eles precisarem de internação hospitalar, se o quadro piorar, é tomografia, porque é a que detecta a imagem do pulmão. E se depois, aí já o teste não faz efeito nenhum. E se depois alguma pessoa vier a óbito, mesmo que ela veio a óbito, quando chegar o teste e deu positivo, e teve imagem do pulmão obstruído, etc., essa pessoa vai ser contabilizada como um óbito do vírus, tá? O que não, a gente tem que lutar para não acontecer é de uma pessoa ter todos os sintomas, e morrer e não ser contabilizado. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer não, tá? E por enquanto eu confio nos dados que a prefeitura está dando. Acho que deve ter muito mais caso que está assintomático pela cidade. Acho que essa paz, essa calmaria que nós estamos vivendo hoje, eu falo que eu estou com uma sensação estranha nesses últimos 2 dias, de uma grande calmaria, porque a cidade se acalmou e porque o número de casos está com 34, a gente sabe que as equipes estão todas trabalhando, quem saiu viu que o pessoal da saúde está na rua fazendo bloqueio, que as praias estão vazias, mas essa calmaria, eu acho que ela pode ser rompida a qualquer momento por conta de contaminações que já houveram, mas nesse momento agora eu não creio que haja qualquer possibilidade desses números não serem confiáveis. A Ariane está falando aqui como é que eu acho a postura da prefeitura nessa questão do isolamento, conversar com as igrejas, que adiem os cultos e tudo mais. Olha, apesar do Bolsonaro ter colocado a mão nos pastores, como você disse aqui, e eu não sei disso, mas as maiores igrejas de Ubatuba, que eu sei, estão paradas. Eu não vi essa questão de culto, a Igreja Católica parou, e eu acho que todas as igrejas nesse momento que estiverem realizando atividades com muita gente precisam ser denunciadas pela vigilância, tá? Porque é um absurdo, e o Bolsonaro ter passado a mão vem ao encontro de todas as outras atitudes insensatas dele, as atitudes maldosas de falar que é só uma gripezinha, de ter descido a rampa do Planalto para cumprimentar as pessoas, de fazer gracinha com a máscara em entrevista, e etc, 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 etc. Para mim, chega, entendeu? Dessa questão. Esse presidente, para mim, eu torço para o Brasil dar certo. Quem me acompanha sabe que eu tenho muito cuidado com as críticas ao governo federal. Minhas críticas foram na reforma da Previdência, mas eu não entro nessas questões pessoais do presidente e dos seus filhos, mas está no limite, né? Eu acho que, aliás, já passou dos limites de ter atitudes pessoais que prejudiquem as ações de governo que são para a sociedade. Acho que isso está no limite, viu, Ariane? E aqui em Ubatuba, se tiver alguma questão dessas, eu acho que precisa denunciar. Se você souber de alguma e quiser me mandar e tudo mais, eu posso tentar verificar. Mas do que eu sei, a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária foram atrás para fechar essas igrejas, tá?
E aí, gente, para caminhar para o final aí, mesmo, né? Já estamos batendo, eu entrei atrasado hoje, mas já estamos batendo quase uma hora de conversa aqui. Eu queria falar da questão positiva. Qual que é uma atitude positiva para a gente ter na comunicação? Tá? Eu tenho conversado com jornalistas de Ubatuba e de outros lugares, todos eles passam essa apreensão sobre como que as notícias estão sendo tratadas. Nós já temos 86 comentários. Gente, quem está aqui comentando, por favor, compartilhe, tá? Clica no compartilhar ali, e para mais pessoas terem acesso a essa conversa. Mas, primeira das coisas, tá pipocando no Instagram, no Twitter e, e no Facebook, entendeu? São os três com quem eu trabalho, estão pipocando boas ações, estão pipocando coisas bacanas de cultura, coisas bacanas da área de educação, da área de relacionamento interpessoal, entendeu? Isso a gente precisa fazer, absorver coisa do bem nesse momento que a gente está em casa e passar para as pessoas. Eu, particularmente, conheço muita gente e não dou conta de ligar para todo mundo, mas cada coisa que eu vejo no Instagram, que eu estou adorando mexer com esse negócio do Instagram, cada coisa que eu vejo no Instagram postado pelas pessoas que me seguem, e o meu Instagram é Maurício 13 Ubatuba, ou pelas pessoas que eu estou seguindo, além de eu publicar, mas algumas coisas eu publico, mas várias coisas que eu vejo que faz sentido para uma pessoa específica que eu conheço, eu posto para essa pessoa específica, no pessoal dela, para ela se lembrar, para ela perceber que eu me lembrei dela. E depois isso até às vezes dá alguma conversa. Vou relatar, por exemplo, hoje eu passei quase uma hora, agora no final da tarde, porque nessa questão do Instagram e tudo mais, entrou um amigo meu de minha época de Juiz de Fora, mas para ser mais exato, do ano de 87, o ano 86 e 86, que foi o ano que eu me formei, que jogava handball comigo e que me achou e que a gente começou a conversar de pouquinho. E aí agora que os dois estão confinados, ele é professor de educação física em uma cidade chamada Piumhi, em Minas Gerais, fazia educação física em Juiz de Fora, eu fazia odontologia, nós dois jogávamos handball na seleção da faculdade. E a gente fez várias coisas legais muito juntos. E, uma amizade de 1986, depois disso, nós nunca mais tivemos contato. E começamos a conversar, um da foto do outro, e etc. Ele com as atividades dele, com a família, com os amigos, eu aqui falando e tal. Hoje nós ficamos um tempão, entendeu? Provavelmente se eu não tivesse aqui nesse isolamento e ele também lá, não teria. Então, essa é uma coisa muito legal de fazer. De ter contato com pessoas queridas, passadas e tal. E de também dar essas mensagens pessoais. Quando se lembra de alguém, manda para ela aquilo lá. Não publica tudo que vê também, porque não fica muito congestionado. Eu acho que está pipocando isso, de coisas legais para fazer. Todo mundo viu um vídeo da Itália cantando nos prédios, as pessoas e tal. Ontem eu vi um vídeo do Lulu Santos dando um show sozinho na varanda do seu prédio, com as pessoas em volta todas assistindo. Hoje eu vi esse vídeo que eu vi do pessoal do samba, fazendo várias pessoas gravando de maneira caseira, e isso foi remixado, ficou muito legal. E essas coisas vão passando no nosso tempo e vão dando sensação. Esse vídeo do samba, por exemplo, eu ainda não publiquei, mas antes de publicar, eu encaminhei para todos os meus amigos que eu sei que gostam de samba. Para o meu primo que é músico, que eu já publiquei música dele aqui, para um amigo meu da Petrobras de São Paulo que é do samba, que é compositor de escola de samba, para o pessoal que eu conheço que faz samba e tudo mais, entendeu? Então, acho que essa é uma prática boa que a gente precisa semear e, além de adotar, fazer como eu estou fazendo, conversar com as pessoas para elas fazerem isso, tá? Estamos só no começo, portanto, vamos aperfeiçoando as boas práticas e deixando as práticas ruins, as práticas daninhas para fora. Se informar muito bem, tá? O site da prefeitura, entendeu? Tá mostrando muitas coisas. É só colocar Prefeitura Municipal de Ubatuba no Google. Vai dar lá o site oficial. Você abre o site, já tem o boletim do coronavírus, tem as ações que o prefeito está fazendo, tem as ações que estão sendo importantes, entendeu? Para a gente colocar. E Sérgio Grilo, de novo, de Andradina, um grande abraço. Nossa, estou vendo aqui os comentários agora. O Luca colocando que está fácil de se cuidar.
Não existe teste rápido no estado de São Paulo. Ale, eu acho que não existe teste rápido no Brasil. São esses que eles estão comprando agora, tá? Eu acho que é isso que está acontecendo. A coleta está colocando aqui, deve ser sempre via SUS e normalmente é 7 dias úteis, mas ele está aumentando o prazo dos exames em função da demanda, que é bem alta. É isso mesmo. E que não há laboratórios em Ubatuba credenciados pelo Adolfo Lutz para fazer esse exame. Ale, não há em várias cidades desse país. Parece que está tudo centralizado no Adolfo Lutz mesmo. Entendeu? Então eu acho que não é só Ubatuba que não tem laboratório credenciado para isso. Mas aqui, gente, eu estou aqui colocando essas questões aqui porque então o site da prefeitura para isso, digita o que você quer informação, vai nos sites confiáveis. O site do Ministério da Saúde, o site do Governo do Estado de São Paulo, o site das universidades, os sites de notícias que são de portais de notícias, e aí a gente tem do Intercept Brasil, a gente tem do G1, a gente tem todas as redes de televisão têm os seus portais, a gente tem do UOL, tem do Estadão, tem dos jornais regionais. Então, vamos buscar informação nesses lugares confiáveis. Não vamos pegar informação, vocês veem que eu faço um balanço aqui, mas tudo que eu faço eu cito a fonte. Entendeu? Eu cito a fonte. E a gente precisa se adaptar a isso, se dar um trabalho nisso, mas a gente vai se educando para essa questão. Tem vários blogs legais de bem viver, vários blogs legais de boa alimentação, vários blogs legais e lugares legais no YouTube sobre coisas legais, entendeu? Então, vamos ter muito cuidado a respeito dessa questão. Resumindo o que nós falamos hoje aqui. Parar com fake news, cuidado com os sites que querem dar golpe, que querem fazer arrecadação, porque pode estar querendo capturar dados, pode ser para golpe financeiro mesmo, de arrecadar, tá? Muito cuidado, procurar fazer só com coisas conhecidas, cuidado com as fake news locais, mas as nacionais também. Esse negócio desse remédio que estão falando aí precisa parar. Resumo, parte do resumo nosso hoje, parar com esse negócio. Eu nem converso. Vocês veem que eu não cito o nome do remédio, eu não converso com ninguém a respeito disso. A conversa é curta e grossa. Para agora precisa ficar em casa e precisa cobrar do governo teste rápido, precisa cobrar do governo que monte estrutura hospitalar para receber os doentes, precisa cobrar do governo que faça o acolhimento das pessoas vulneráveis, que faça uma prevenção com os idosos. A gente precisa tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Está tendo agora que discutir, porque começam já a pipocar a questão de demissões. Eu não consegui falar disso ainda, porque eu estou me preparando, vendo o que está sendo colocado. Mas vamos discutir como é que vai ser a atitude local, a estadual e a nacional em relação a essa questão econômica. Essas são as preocupações onde a gente tem que buscar informação. Tá? Nada de dar atenção para quem é maldoso, para quem tem outro tipo de atenção. Grande Andrei Mota, meu ex-paciente, palmeirense roxo, um abraço, cara. Tudo bem, vamos nos proteger. O presidente hoje está falando aqui, o Fábio. Eu nem falei do conteúdo do pronunciamento do presidente, Fabinho, porque eu desconsidero, tá? Mas ele colocando aqui no pronunciamento do presidente, ele falando que pode voltar a abrir escola e comércio. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Vão nos sites de notícias e se informem do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, de como está a cidade de Nova York, de como que está essa situação. Nós não podemos querer ficar igual lá. Os Estados Unidos está rumando para passar a Itália, tá? Então vamos fazer todos esses cuidados. Eu quero me despedir aqui, gente, me desculpando com todas as pessoas com quem a gente, que eu não consegui responder, que eu não consegui ver aqui. Eu vou ter que ajustar isso. É a primeira vez que eu tenho essa dificuldade. Ontem foi a primeira vez que eu fiz pelo celular e correu tudo tão bem, com o som, que falaram que estava muito melhor, a imagem eu acho que estava mais nítida pelo celular, mas ainda assim deu para a gente falar um pouco
sobre esse tema tão importante que é a comunicação, entendeu? Essa questão dos exames que eu estou falando, entendeu? Uma das outras coisas, para a gente não sair culpando a prefeitura daqui ou o SUS por essa questão dos exames de demorar muito tempo ou de não ter o teste rápido, não cair nesse conto do vigário. Está acontecendo hoje é que tem um laboratório, o Instituto Adolfo Lutz, que é o credenciado para fazer, está com excesso de demanda e é o governo federal quem não disponibiliza os testes rápidos, agora comprou, vamos ver se chega e precisa ser usado com inteligência. O teste rápido, a finalidade dele é rastrear. Nós só vamos ter condição de pensar em abrir alguma coisa quando esses testes rápidos garantirem que todas as pessoas que tomaram contato, que estão suspensas, elas e tudo que vem atrás delas em relação a contato, estejam isolados. Aí quem não teve de maneira nenhuma nenhum contato, nenhum sintoma, vai poder pensar em retomar as atividades, tá? E quem está em casa, aproveitar para fazer essas cobranças públicas, aproveitar o tempo para ler e tudo mais, tá ok? Gente, então eu fico por aqui, amanhã a gente volta, vou tentar, eu já estou relativamente preparado para discutir essa questão econômica, mas é que cada vez vem uma coisa diferente e eu achei hoje, de última hora, aí eram umas 6h30, 7 horas, foi quando me deu o estalo dessa questão da comunicação, tá? Então, uma boa noite para vocês, em casa, com criatividade, com cultura, com educação, com afeto, para a gente poder passar mais um dia nesse isolamento que é esse isolamento físico-social. Não dá para falar que é um isolamento social porque eu me sinto acolhido e muito bem aqui de estar conversando, estar dialogando com vocês e estou procurando aperfeiçoar. Tá ok? Um grande abraço aí, tudo de bom. A gente se encontra amanhã, tá bom? Vai lá no meu Instagram, Maurício 13 Ubatuba. Lá eu falo algumas coisas de dia. Amanhã eu tô pensando em fazer uma livezinha meio-dia aí com as notícias do meio-dia, mas vou fazer lá pelo Instagram, tá bom? Então vai lá, Maurício 13 Ubatuba. Lá eu publico umas coisas bem legais de imagem e tal, tá bom? Um grande abraço, até amanhã. Obrigado para todos vocês que estão aqui. Não esqueça, compartilha. Valeu!